Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Talvez nós venhamos a flagrar juntos a mão do redator que enfiou na narrativa da incursão de Abraão para resgatar o seu então sobrinho e, nesse acréscimo, seu irmão Ló, da mão de Kedar-Laomer, porque o verso 22 é muito estranho. E eu vou argumentar dizendo porque eu acho que ele é parte original, no sentido da composição já confusa dessa campanha de Abraão, e parte fruto de harmonização de quem enfiou a história de Melquisedeque nessa composição anterior. Vamos lá, vamos olhar com os próprios olhos e eu explico o que eu estou dizendo. Gênesis 14, 22. E disse Abraão ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão para Yahvé, Deus Altíssimo, El Elyon, Criador dos céus e da terra. Criador de céus e terra. Bem, eu acho que essa primeira linha, e disse Abraão ao rei de Sodoma, pertence à camada original da campanha de Abraão, mas as duas linhas seguintes não. A continuidade seria o verso 23 originalmente. Então, Abraão vai dizer para o rei de Sodoma que nem um fio, nem a correia do sapato, nem nada ele quer dos despojos. Mas parece que o redator quis convencer aos leitores de que a história de Melquisedeque faz parte dessa composição. Então, o que ele fez? Ele introduz essa suposta declaração de Abraão diante da fala do rei de Sodoma. O rei de Sodoma propõe a ele um acordo e então o narrador escreve isso. Essas duas linhas de baixo aqui, ó. Eu levanto a minha mão para Yahvé, Deus Altíssimo. Aqui ele fez a identificação direta entre Yahvé e El Elyon. Então, aquilo que havíamos considerado antes, para o narrador, é exatamente assim. El Elyon é Yahvé. E ele mantém a mesma terminologia. Kone Shamayim Va'aretz, Criador de céus e de terra. Então, essa expressão me parece harmonização redacional para levar o leitor a assumir que na história de Sodoma já constava a referência a El Elyon como Kone Shamayim Ve'aretz, Criador de céus e terra, a identificação de El Elyon, Deus Altíssimo, com Yahvé, e então inserir como compondo originalmente a narrativa a presença de Melquisedeque, a quem Abraão teria dado dízimos. Mas na narrativa original, por sua vez, já uma composição com vários acréscimos e confusões e incoerências, mas da qual não pertencia a história de Melquisedeque, Abraão não entrega dízimo para ninguém. Nessa intervenção de Macabeus, é como eu penso a origem do texto de Melquisedeque, uma intervenção dos Macabeus, Abraão passa a ter dado dízimo de seus despojos para o rei de Jerusalém. Melech Shalem, o rei de Shalem. Melquisedeque, sacerdócio Kohen do El Elyon. E agora, essa harmonização faz a identificação ortodoxa, El Elyon é Yahvé, e insere essa invenção de Abraão dando dízimos para o sacerdote, rei de Jerusalém, dentro da antiga narrativa da incursão militar de Abraão no norte. Ou seja, aos macabeus, aos redatores, pareceu que essa antiga composição de uma batalha, de um conflito entre Abraão e os reis do norte,
muito pertinente para o contexto dos Macabeus, que entrarão em conflito com os reis do norte, e ali seria uma peça retórica interessante para convencer a população de que, assim como Abraão teria dado dízimo a Melquisedeque, deu nada, porque isso não compunha narrativa, é uma invenção dos Macabeus, mas agora as crianças vão aprender isso, os velhos vão aprender, todo mundo vai aprender, vai virar a palavra de Deus inquestionável, como diz os pastores boca-rotas, filhos de um satanás, palavra de Deus inerrante. Então, em cima desta mentira, me parece que os macabeus querem se aproveitar da antiga narrativa para convencer a população de que, em contexto de guerra, deve-se dar dízimos ao sacerdote do Deus Altíssimo, que coincidentemente, não é uma coincidência, é o próprio rei de Jerusalém, o próprio Macabeu. Então, estamos aqui diante de uma glosa. Eu levanto a minha mão a Yahvé, Deus Altíssimo, Criador de céus e terra, para costurar com super bonder uma história anterior com o acréscimo da história de Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, Boné Shammai Va'aretz, criador de céus e terra. Não apenas o redator enfiou lá dentro a história de Melquisedeque, como agora está costurando, dando a bainha, fazendo cós da peça de intervenção no texto anterior. Mas não nos enganemos, não é que o texto anterior fosse uma peça unitária, já era fruto de uma redação de muitas décadas, um texto compósito, misturado, inflacionado, mas penso que o último acréscimo pode ter sido esse, a história inventada de Melquisedeque, uma história que foi inventada para convencer a população a dar dízimos para Jerusalém por ocasião da necessidade de fundos para a guerra contra os gregos. Mas a narrativa anteriormente não tinha essa função, porque Melquisedeque não tinha entrado na invenção e Abraão não tinha dado dízimo para ninguém. Então, a função histórico-social da narrativa antes da inclusão de Melquisedeque precisa ainda ser descortinada e certamente tem alguma coisa a ver com a relação entre Abraão, Ló e a tradição de Sodoma e Gomorra. Nada a ver com Jerusalém, nada a ver com Melquisedeque, nada a ver com um rei sacerdote. Essas histórias bíblicas não é invenção em cima de invenção, acréscimo em cima de acréscimo. Quando os pastores leem o texto bíblico e desconsideram completamente o sentido histórico, estão seguindo uma tradição bíblica. Dane-se o sentido histórico da narrativa. A gente faz com ela o que quiser e ensina às pessoas o que nós quisermos. E depois a gente vem falar de Torá, Yahvé, palavra de Deus, inspirada, inerrante. É um circo, é uma hipocrisia. Mas, convenhamos, não foi inventada pelos pastores. A invenção está na origem da própria Bíblia. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. E a iluminação deu uma melhorada, nós trocamos a iluminação na esperança de melhorar a qualidade da iluminação dos vídeos. Não acho que tenhamos terminado, quero fazer um trabalho melhor de iluminação aqui no escritório estúdio que uso para gravar, é o mesmo, né? Isso que você vê aí no fundo é verdadeiro, é o pano de parede, o papel de parede. Inclusive a câmera não está bem enquadrada, está vendo ali que, como eu limpei aqui o escritório, eu desenquadrei a câmera, eu tenho que reenquadrá-la. Vou terminar o vídeo mexendo nela para você ver como é o enquadramento que eu tenho que fazer, porque isso está longe ali, no fundo do quarto, é uma parede de quase 3 por 3, 2 e pouco por 2 e pouquinho de altura, mas é um gigantesco papel de parede, isso aí no fundo. E se você olhar ali, no canto, já é a parede sem parede lateral, né?
90 graus ali, uma parede aparecendo a parte branca dela. Vou encerrar então com o enquadramento para você verificar o que eu estou dizendo. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima rodada de café.